Oi gente, aqui quem fala é a Mabi e hoje estou aqui para fazer um vídeo de Zoa. Zoa! Ai, perdi a voz, tá. É um vídeo de Zoa, tal. Eu tô experimentando mais coisas no vídeo, tal, né, mano. E eu tô aqui com o Derry, dá oi, Derry. E tá, ele tá aqui comigo. Eu não sei se tá rápido ou se tá devagar, né? Mas tudo bem. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Começa que eu falo, gente. Começa que eu falo. O que que eu falo? O que que eu falo? O que que eu falo? Tchau.